Saiam da minha casa agora, vão viver na rua, gritava a abastada madrasta para as trigêmeas. Anos mais tarde, quase desmaiou quando abriu a porta e encontrou as irmãs a chegar em enormes caminhões de mudanças. 3 fitas cor-de-rosa idênticas flutuavam no ar enquanto as meninas corriam pelo jardim da quinta. Emília liderava a apanhada, os seus caracóis dourados a saltitar a cada passo. Olívia, sempre a mais cautelosa, seguia um caminho mais seguro por entre os arbustos aparados, enquanto Inês, a mais ousada das 3, saltava sobre canteiros de flores. Meninas! A voz profunda e afetuosa de João ecoou da varanda. Venham cá, minhas princesas. Elas pararam instantaneamente, virando-se em uníssono para ver o pai. Alto, de ombros largos e com um sorriso gentil, João carregava uma pasta de cabedal numa mão e 3 pequenos pacotes coloridos na outra. As meninas correram na sua direção, os seus vestidos azul claro idênticos a esvoaçar ao vento. O pai vai viajar por uns dias, disse ele, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos delas. Mas trouxe um presente especial para cada uma de vós. Emília recebeu um livro de histórias com uma capa dourada, os seus olhos a brilhar com as ilustrações. Olívia agarrou ao peito um pequeno urso de peluche, vestido com um tutu cor-de-rosa. Inês segurava uma caixa de lápis de cera com todas as cores imagináveis. Catarina observava a cena da ombreira da porta, os seus saltos altos a tilintar ritmicamente contra o mármore do chão, enquanto se aproximava. O vestido preto justo e o colar de pérolas contrastavam com a sua expressão tensa. João, o táxi chegou. Já vou, querida. João abraçou cada filha por um longo momento, o seu perfume amadeirado a imprimir-se nas memórias das meninas. Portem-se bem com a Catarina, está bem? O pai volta em breve. As meninas acenaram da varanda, enquanto o táxi desaparecia pelo caminho de gravilha. O sorriso de Catarina desvaneceu-se no momento em que o carro virou a esquina. Para dentro, agora, a sua voz cortou o ar como uma navalha. No quarto das trigêmeas, brinquedos arrumados partilhavam o espaço com 3 camas idênticas, cada uma com o seu estampado favorito. Borboletas para Emília, flores para Olívia e estrelas para Inês. As meninas sentaram-se nas suas camas, tão silenciosas como pássaros assustados, enquanto Catarina passeava de um lado para o outro. O som de algo a partir-se no andar de baixo fê-las sobressaltar. Catarina subiu as escadas como um furacão, os seus olhos a faiscar de raiva. Na sua mão, segurava os cacos do que fora em tempos a sua jarra de porcelana. Vista alegre favorita. Qual de vós fez isto? A sua voz tremia. Qual foi? Foi o vento, Catarina, sussurrou Olívia, agarrando o seu novo urso de peluche. A janela estava aberta. Mentiroso. Catarina investiu, arrancando o urso das mãos de Olívia e atirando-o contra a parede. As 3, tal como a vossa mãe, umas destruidoras de lares. Emília tentou alcançar o seu novo livro, mas Catarina foi mais rápida. Um por um, os presentes foram arrancados das meninas e atirados pela janela. Saiam da minha casa! O grito de Catarina reverberou pelas paredes. Agora vão viver na rua. Inês foi a primeira a começar a chorar, seguida por Olívia, Emília, tentando ser forte pelas irmãs. Segurou as suas pequenas mãos trêmulas. Mas o pai, começou Emília. O vosso pai não está aqui. Catarina agarrou Emília pelo braço e arrastou-a para fora do quarto. As outras 2 seguiram, tropeçando nos próprios pés. Esta é a minha casa agora. Passo a passo, as meninas foram empurradas escada abaixo. O céu, antes azul e convidativo, estava agora escurecido por nuvens de tempestade. Catarina escancarou a porta da frente com violência. O vento frio de outono a varrer a quinta. Fora, agora. E Emília envolveu os braços em volta das irmãs, formando um pequeno círculo protetor enquanto desciam os degraus da varanda. Lágrimas silenciosas escorriam pelos seus rostos idênticos. O vento soprava mais forte agora, embaraçando os seus cabelos dourados e fazendo os seus vestidos azuis dançar tristemente. A porta bateu com um estrondo final atrás delas.
As 3 meninas de 6 anos estavam no jardim que, meros minutos antes, tinha sido o seu recreio. As fitas cor-de-rosa nos seus cabelos, agora desfeitas, eram a última recordação de uma vida que acabara de ser estilhaçada. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, misturando-se com as lágrimas nos seus pequenos rostos assustados. Um trovão distante anunciava a tempestade que se aproximava, enquanto 3 pares de olhos azuis olhavam pela última vez para a quinta, que em tempos chamaram de lar. Numa tasca, a televisão piscava imagens azuis e vermelhas contra as paredes sujas. Emília. Olívia e Inês espremiam-se num único assento de uma cabine, partilhando uma chávena de chocolate quente gentilmente oferecida por uma empregada de coração mole. Os seus vestidos azuis, agora manchados e úmidos da chuva, ainda pingavam no chão de linóleo. Interrompemos a nossa programação para um boletim urgente, anunciou a pivô, a sua expressão grave a preencher o ecrã. O voo 2471 da Airway para Luanda perdeu o contacto com o controle de tráfego aéreo há aproximadamente 2 horas. As equipas de resgate já foram mobilizadas. O chocolate quente escorregou das mãos de Emília, derramando-se no chão. Era o voo do pai delas. Pai, sussurrou Olívia, agarrando-se ainda mais firmemente às irmãs. A empregada, que estivera de olho nas meninas, aproximou-se com um telefone na mão. Queridas, desculpem, mas tive de ligar para os serviços sociais. 3 criancinhas sozinhas, à meio da noite. As luzes azuis e vermelhas brilhavam agora do lado de fora da tasca. 2 assistentes sociais entraram. Os seus saltos a ecoar no chão molhado, a mais velha, a senhora Teresa, tinha olhos cansados e carregava um bloco de notas. A mais nova, a senhora Peters, segurava 3 cobertores. Não há vagas suficientes no mesmo abrigo, sussurrou a senhora Teresa, a sua colega, pensando que estava fora do alcance auditivo das meninas. Vamos ter de as separar. Não? Emília abraçou as irmãs com força. Por favor, não podemos ser separadas, mas o sistema não tinha espaço para sentimentalismos. Em 3 carros diferentes, as trigêmeas foram levadas para 3 destinos diferentes. Emília observou pela janela enquanto o carro da senhora Teresa serpenteava por ruas progressivamente mais estreitas até parar em frente a um edifício cinzento com grades nas janelas. O orfanato de Santa Isabel seria o seu novo lar. Quarto 23, cama junto à janela, informou-a a diretora, uma mulher alta de óculos quadrados. O pequeno almoço é às 6h30. Não se atrase. O quarto 23 albergava outras 5 meninas, todas mais velhas que Emília. Nenhuma olhou na sua direção enquanto ela se encolhia na cama designada, abraçando a almofada fina como se fosse o urso de peluche de Olívia. Entretanto, do outro lado da cidade, Olívia chegou a uma moradia em Sintra, com uma cerca branca e um baloiço no jardim. O senhor e a senhora Silva esperavam à porta com sorrisos ansiosos. Bem-vinda à tua nova casa, querida, disse a senhora Silva, estendendo a mão. O seu sorriso era gentil, mas os seus olhos traíam uma tristeza antiga. Perdemos a nossa Sofia há 2 anos. Ela teria a tua idade agora. O quarto preparado para Olívia era cor-de-rosa, do chão ao teto, papel de parede cor-de-rosa, cortinas cor-de-rosa, até um urso de peluche cor-de-rosa na cama. Tudo gritava. Sofia e nada dizia. Olívia, o destino de Inês foi diferente. O carro da senhora Peters nunca chegou ao seu destino. No primeiro semáforo vermelho, a mais ousada das 3 abriu a porta e correu. Correu como nunca correra antes, os seus pequenos pés descalços a chapinhar contra o asfalto molhado. Encontrou abrigo sob o toldo de uma loja, observando as pessoas apressadas a passar. Protegidas pelos seus guarda-chuvas, um jornal abandonado exibia a manchete que mudou tudo. Avião desaparece. Sobre o Atlântico, 237. Passageiros a bordo. Na quinta, Catarina via as mesmas notícias. Um copo de vinho tinto a tremer na sua mão. O rosto de João apareceu no ecrã. Entre as fotos dos passageiros, ela aumentou o volume. Entre os passageiros estava o empresário João Lancaster, que viajava em negócios. O copo escorregou-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão de mármore. O líquido vermelho espalhou-se como sangue a seus pés. Morto,
murmurou para si mesma. Ele está morto. Os seus olhos desviaram-se para uma foto de casamento na parede. Ela, João e as trigêmeas, todos a sorrir. Por um momento, a culpa cintilou no seu rosto, mas ela afastou-a com outro gole de vinho, direto da garrafa. Melhor assim, decidiu, arrancando a foto da parede. Agora, tudo é verdadeiramente meu. Semanas transformaram-se em meses. No Santa Isabel, Emília aprendeu rapidamente as regras não escritas do orfanato. De dia, mantinha a cabeça baixa, estudava arduamente e ajudava na cozinha. À noite, debaixo do seu cobertor, escrevia cartas para as suas irmãs. Cartas que nunca enviaria porque não tinha morada. Na casa do Silva, Olívia vivia uma vida de aparências. De dia, era a filha perfeita que eles sempre quiseram, usando vestidos escolhidos pela senhora Silva e respondendo pelo nome, Sofia, sempre que o senhor. Silva se confundia. À noite, chorava silenciosamente para a sua almofada cor-de-rosa, agarrando um pedaço do vestido azul que usava no dia em que foram separadas. Inês aprendeu as regras da rua. De dia, vagueava pela baixa, descobrindo quais as tascas que deitavam fora a comida ainda comestível ao fechar, quais os porteiros que eram gentis o suficiente para a deixar dormir nas entradas em noites de chuva. À noite, abrigava-se num velho contentor de transporte abandonado no cais de contentores, que partilhava com outros 2 miúdos de rua, sonhando com o dia em que encontraria as suas irmãs. 3 meses após o desaparecimento do avião, uma pequena nota no jornal afirmava: buscas pelo voo 2471. Oficialmente encerradas, sem sobreviventes encontrados, Catarina guardou o recorte na sua gaveta, ao lado dos documentos que a tornavam a única proprietária da quinta e da fortuna de João. As 3 meninas que em tempos corriam pelo jardim eram agora apenas fantasmas na sua memória. Fantasmas que ela afogava diariamente em copos de vinho cada vez mais frequentes, em 3 partes diferentes da cidade. 3 meninas idênticas olhavam para a mesma lua crescente através da sua janela. Emília, do seu beliche no orfanato, prometeu a si mesma que um dia seria forte o suficiente para encontrar as suas irmãs, Olívia, no seu quarto cor-de-rosa. Jurou nunca esquecer quem ela realmente era. Não importava quantas vezes a chamassem de Sofia. E Inês, do topo do seu contentor, fazia planos de como sobreviver mais um dia, sempre a perscrutar as ruas em busca de rostos idênticos ao seu. Nenhuma delas sabia que, num hospital distante, um homem com o rosto desfigurado abria os olhos pela primeira vez em meses, sem memória de quem era ou das 3 pequenas princesas que o chamavam de pai. O relógio da torre da igreja bateu às 6, quando Emília, agora com 12 anos, acordou no orfanato de Santa Isabel. O seu cabelo dourado, ainda tão comprido como nos dias da quinta, estava cuidadosamente entrançado, um truque que aprendera para se manter apresentável com poucos recursos. Jenny, acorda, sussurrou suavemente, abanando a nova menina que chegara na noite anterior. O pequeno almoço é daqui a meia hora e não queres chegar atrasada. Nos últimos 6 anos, Emília tornara-se uma líder não oficial entre as meninas mais novas do orfanato. Ela sabia exatamente quanto tempo cada recém-chegada precisava para se adaptar, que palavras usar para confortar, quando oferecer um abraço ou apenas um silêncio compreensivo. Na cozinha, Emília liderava a sua equipa de ajudantes com uma eficiência surpreendente para alguém da sua idade. Maria, hoje tratas do leite. Ana, ficas com as torradas, Jenny. Podes ajudar-me com a louça? A diretora Roberts observava da porta, um leve sorriso a cruzar o seu rosto severo. Lancaster chamou, usando o apelido como sempre fazia. Ao meu escritório depois do pequeno almoço, no austero escritório, a diretora foi direta ao ponto. Emília, tens potencial para fazer muito mais do que servir o pequeno almoço. Estou a nomear-te para o programa de jovens líderes da escola. É uma oportunidade que poucas meninas do orfanato conseguem. Emília acenou, grata, mas o seu olhar vagueou para a janela. Lá fora, 2 meninas mais novas brincavam à apanhada, lembrando-a dolorosamente das suas irmãs, do outro lado da cidade. Olívia sentava-se rigidamente à mesa do pequeno almoço dos Silva. O seu uniforme escolar estava impecável,
tal como a senhora Silva exigia, mas as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a sua chávena de chá. Sofia, querida, disse a senhora Silva, ignorando a forma como Olívia se encolheu ao nome errado. Não te esqueças que temos um recital de piano esta noite. Mas, mãe, começou Olívia, a sua voz quase um sussurro. Eu disse-te que hoje são as provas para o clube de arte. Arte? O senhor. Silva baixou o seu jornal, franzindo o sobrolho. Sofia, já discutimos isto. A nossa filha era uma pianista talentosa. Eu não sou a Sofia. As palavras de Olívia explodiram antes que ela as pudesse deter. 6 anos de frustração a derramarem-se numa única frase. O som da mão da senhora. Silva, a bater na mesa, congelou-os a todos. Para o teu quarto, agora, no quarto cor-de-rosa, que ainda a sufocava. Olívia puxou uma caixa de sapatos de debaixo da cama. Lá dentro estavam os seus desenhos secretos, dezenas deles, todos mostrando 3 meninas idênticas a brincar num jardim soalheiro. Em cada imagem, as meninas usavam vestidos azuis e fitas cor-de-rosa no cabelo. Entretanto, na baixa, Inês movia-se como uma sombra entre os peões apressados. O seu cabelo dourado, agora cortado curto por uma questão de praticidade, estava escondido sob um gorro gasto. Ela desenvolvera um 6º sentido para detetar tanto oportunidades como perigos. Ei, baixinha, Duarte, um dos rapazes que partilhava o contentor com ela, acenou de um beco. Encontrei uma coisa que vais gostar. Numa caixa de cartão, 3 gatinhos minúsculos miavam fracamente. A mãe deles nunca mais voltou, explicou Duarte. Tal como nós, Inês pegou nos gatinhos gentilmente. Vamos cuidar deles, decidiu ao longo dos anos. Aprendera que sobreviver não era apenas sobre comida e abrigo, era sobre agarrar-se à humanidade. O seu pequeno grupo de moradores de rua crescera ao longo dos anos. Inês era conhecida por partilhar sempre o que conseguia e por nunca deixar ninguém para trás. Ela tinha um olho clínico para identificar quem realmente precisava de ajuda e quem estava a tentar aproveitar-se. A nova padaria na Rua Augusta deita fora pão fresco às 9, informou o seu pequeno grupo. Mas temos de ser discretos, sem confusões, ou perdemos esse lugar numa cidade a quilômetros de distância. Um homem conhecido como Joaquim trabalhava debaixo de um carro numa oficina mecânica. As suas mãos moviam-se com uma precisão natural, como se recordassem uma vida que a sua mente não conseguia recordar. Joaquim chamou o seu chefe. Um cliente aqui diz que foste o único que lhe arranjou o carro no ano passado. Algo sobre um barulho estranho no motor. Joaquim, que em tempos fora João, deslizou de debaixo do carro. Limpando as mãos manchadas de gordura num pano, ele sorriu educadamente ao cliente, mas os seus olhos tinham aquele vazio característico de alguém à procura de memórias que simplesmente não estão lá. À noite, no pequeno apartamento por cima da oficina, ele sentava-se a uma mesa com o seu diário. Fazia parte da sua rotina, recomendada pelos médicos, escrever qualquer fragmento de memória, por mais pequeno que fosse, que surgisse. Hoje sonhei com crianças a rir, escreveu ele. 3 risos idênticos e fitas cor-de-rosa a esvoaçar ao vento. Mas quando acordo, os rostos são apenas sombras. De volta ao orfanato, Emília estava a planear uma festa surpresa para uma das meninas mais novas, aprendera a fazer decorações com jornal reciclado e convencera a cozinheira a fazer um bolo extra com as sobras da semana. Davas uma ótima mãe. Emília, comentou uma das funcionárias, observando-a contar histórias de embalar as crianças mais novas. Emília sorriu, mas os seus olhos continham uma tristeza antiga. Tive bons exemplos, respondeu, pensando em como costumava cuidar das suas irmãs. E um dia vou encontrá-las na casa do Silva. Olívia atuou no recital de piano. Os seus dedos dançaram sobre as teclas sem erro, mas também sem alma, na primeira fila, a senhora. Silva sorriu orgulhosamente, sussurrando para as outras mães. A minha Sofia sempre teve um dom natural. Mais tarde, nessa noite, sozinha no seu quarto, Olívia abriu o seu diário secreto. Queridas Emília e Inês, escreveu, como fazia todas as noites. Hoje toquei Beethoven, mas o tempo todo imaginei-nos as 3 a correr pelo jardim da quinta.
Às vezes, quando toco, fecho os olhos e finjo que estou em casa convosco. No contentor, Inês organizava os mantimentos do dia. Além de comida, procurava sempre itens potencialmente úteis, cobertores velhos, roupas descartadas, até livros deitados fora. "Por que te importas tanto em ajudar toda a gente?" perguntou Duarte uma noite, enquanto partilhavam um pão. Inês olhou para as estrelas através das frestas do contentor. "Porque sei o que é estar sozinha e ninguém devia passar por isso." No seu apartamento, João. Joaquim acordou assustado de outro sonho fragmentado. Desta vez, fora mais vívido. 3 meninas a correr na sua direção, a chamar papá. Mas, como sempre, quando tentava focar-se nos seus rostos, encontrava apenas um vazio frustrante. Os seus dedos tocaram instintivamente a cicatriz na sua têmpora, a recordação do acidente que lhe roubara a memória. Os médicos disseram que as suas memórias podiam voltar a qualquer momento, ou nunca. Ele aprendera a viver com essa incerteza. No entanto, algo dentro dele sabia que havia mais no seu passado do que uma simples vida de mecânico. O tempo passava inexoravelmente. Em diferentes partes da cidade, 3 meninas idênticas cresciam em mundos completamente diferentes. Emília transformou a sua dor em cuidado pelos outros, construindo uma família improvisada no orfanato. Olívia resistia silenciosamente a ter uma identidade forçada, encontrando refúgio na sua arte secreta, e Inês, nas ruas, criava a sua própria definição de lar, provando que a família nem sempre é de sangue. Todas as noites antes de dormir, cada uma olhava para a mesma lua crescente, fazendo o mesmo desejo silencioso que faziam há 6 anos, nos seus sonhos. 3 meninas de vestidos azuis e fitas cor-de-rosa ainda corriam livremente por um jardim soalheiro, o seu riso a ecoar através do tempo, à espera do momento do reencontro. A Biblioteca Nacional de Portugal fervilhava de estudantes a preparar-se para os exames finais. Agora, com 15 anos, Emília liderava um grupo de estudo para algumas das meninas do orfanato. Os seus dedos percorriam as lombadas dos livros enquanto procurava material adicional sobre química, no 3º andar da mesma biblioteca. Olívia escondia-se entre as prateleiras de arte. Dissera ao Silva que estava nos ensaios de piano, mas usava estas horas roubadas para desenhar. O seu caderno de esboços estava cheio de rostos, sempre o mesmo rosto, multiplicado por 3. No andar de baixo, Inês entrou sorrateiramente no edifício, procurando refúgio do frio outonal. Ao longo dos anos, a biblioteca tornara-se o seu santuário, um lugar quente para ler e sonhar, desde que se mantivesse discreta e arrumada. Foi o reflexo na janela que primeiro chamou a atenção de Emília, um rosto idêntico ao seu, mas com cabelo curto. A caminhar rapidamente pelo corredor, o seu coração parou por um momento. O livro de química escorregou-lhe das mãos e baqueou no chão. O barulho fez Olívia levantar os olhos do seu esboço no andar de cima através da abertura central da biblioteca. Ela viu uma menina a correr no rés do chão. Uma menina com o seu próprio rosto. O seu lápis rolou da mesa, caindo em espiral para o nível inferior. Inês curvou-se para apanhar o lápis caído. Quando se levantou, o seu olhar encontrou 2 meninas idênticas a si. Uma a correr escada acima, a outra a descer apressadamente. O tempo pareceu congelar, Inês. A voz de Emília tremeu. Emília? Olívia mal conseguia respirar. Olívia? Inês deixou cair o lápis novamente. Encontraram-se no patamar entre os andares, as pernas fracas, os corações a bater descompassadamente. 6 anos de separação dissolveram-se no instante em que os seus olhos se encontraram. Já não eram a líder do orfanato, a falsa Sofia, a menina da rua. Eram novamente as trigêmeas Lancaster. O primeiro abraço foi desajeitado. 3 corpos a tentar ocupar o mesmo espaço. Lágrimas silenciosas a ensopar ombros e cabelos. Uma bibliotecária passou, lançando um olhar de aviso que rapidamente se suavizou quando percebeu a intensidade do momento. "Vamos para o Jardim das Traseiras", sussurrou Emília. Sempre prática. "Podemos conversar lá." No pequeno jardim, abrigado por arbustos altos, as 3 sentaram-se num banco de pedra. As suas mãos permaneceram entrelaçadas, como se temessem que soltá-las provasse que tudo não passara de um sonho.
O teu cabelo, Olivia tocou nos caracóis curtos de Inês. É mais prático para a vida na rua. Inês encolheu os ombros, os seus olhos a brilhar. Olha para ti, Olivia, tão elegante. É tudo uma fachada. Olivia baixou o olhar. O Silva, eles tentam transformar-me noutra pessoa. Emília apertou a mão da irmã. Conta-nos tudo. As histórias fluíram como uma barragem finalmente quebrada. Olivia falou dos anos a viver como Sofia, dos seus desenhos secretos, das aulas de piano forçadas. Inês descreveu a vida nas ruas, os amigos que se tornaram família, as noites no contentor. Emília partilhou as suas experiências no orfanato, como aprendeu a liderar e a cuidar dos outros. Achas? Inês hesitou. Achas que o pai morreu mesmo naquele acidente? Um silêncio pesado caiu sobre elas. Emília tirou um recorte de jornal amarelado do bolso, o anúncio de que as buscas pelo voo 2471 tinham sido canceladas. Guardei isto comigo durante anos, explicou ela. Para nunca me esquecer, a Catarina deve estar feliz agora. A voz de Olivia tinha um tom amargo, sozinha naquela quinta enorme. Não importa, Inês levantou-se, determinada. Encontramo-nos agora, e não vos vou perder outra vez. Mas como? Perguntou Olivia. Ainda sou menor. Legalmente, sob a custódia do Silva, a mente de Emília, sempre estratégica, entrou em ação. Ela tirou um caderno. Precisamos de um plano, a Inês não pode ficar na rua. A Olivia precisa de sair de debaixo da asa do Silva. E eu? Bem, o orfanato não é tão mau, mas não é a nossa família. E se... começou Inês, os olhos a brilhar com uma ideia. Construíssemos a nossa própria vida, juntas? Olharam umas para as outras, anos de sonhos solitários a convergirem num momento de esperança. Vou arranjar um emprego depois da escola, decidiu Emília. Já tenho algumas poupanças do programa de jovens líderes. Posso vender os meus desenhos, acrescentou Olivia. Recebi algumas ofertas, mas os Silva nunca permitiram, e eu conheço todos os cantos desta cidade, sorriu Inês. Sei onde encontrar as melhores oportunidades, os sítios mais baratos para viver. O sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa e dourado, reminiscentes das fitas que em tempos usaram. As três irmãs permaneceram aconchegadas, fazendo planos para um futuro que, pela primeira vez em 6 anos, parecia possível. Prometam que não vão desaparecer, pediu Olivia, a sua voz pequena. Nunca mais, responderam Emília e Inês em uníssono. Concordaram em encontrar-se ali todos os dias depois da escola. Emília traria livros de empreendedorismo da biblioteca. Olivia começaria a poupar dinheiro das suas aulas de piano. Inês usaria os seus contactos da rua para encontrar oportunidades. Quando finalmente se separaram, a noite já tinha caído, mas desta vez a separação pareceu diferente. Não um fim, mas um começo. 3 corações batiam em sincronia mais uma vez, ligados por um laço mais forte que o tempo ou a distância. De volta ao orfanato, Emília escreveu no seu diário. Encontrei novamente as minhas estrelas guia, no seu quarto cor-de-rosa. Olivia esboçou 3 meninas sorridentes, mas desta vez não era uma memória. Era um plano para o futuro. No contentor, Inês olhou para as estrelas, e pela primeira vez em anos. Não se sentiu sozinha. O destino, que em tempos as separara tão cruelmente, estava agora a juntá-las novamente, e desta vez não deixariam que nada se interpusesse no seu caminho. O pequeno café estava vazio àquela hora da manhã. Emília estudava folhas de cálculo espalhadas pela mesa, enquanto Olivia esboçava designs no seu tablet. Inês, no seu novo uniforme de empregada, servia café às irmãs, convencia o senhor. Peterson a vender-nos este espaço, anunciou Emília, circulando números a vermelho. Ele gostou da ideia de um café-galeria e concordou em deixar-nos pagar em prestações. E eu já tenho 5 artistas locais interessados em expor o seu trabalho, sorriu Olivia, virando o seu tablet para mostrar o layout que criara. Podemos usar as paredes laterais para as obras de arte e manter o centro para as mesas? Inês pousou outra chávena de café na mesa. Os meus contactos na rua podem ajudar com a renovação. O Tiago é eletricista, sabes, e o Carlos é carpinteiro.
O Café e Galeria As Três Irmãs nasceu de uma confluência de talentos, as capacidades administrativas de Emília, o olho artístico de Olívia e a inteligência de rua de Inês. O pequeno local na Rua Augusta, em tempos uma tasca degradada, começou a sua transformação. As primeiras semanas testaram a sua resistência. Emília dormia apenas 4 horas por noite, equilibrando o seu tempo entre o orfanato e o café. Olívia enfrentava questionamentos constantes do Silva sobre as suas atividades extracurriculares. Inês coordenava uma equipa improvável de trabalhadores, muitos deles sem abrigo à procura de uma segunda oportunidade. Não podemos pagar muito no início, disse Emília ao grupo reunido para a renovação. Salários justos e uma refeição quente por dia são mais do que a maioria ofereceria, respondeu Tiago, organizando as suas ferramentas. Além disso, a Inês sempre cuidou de nós. Está na hora de retribuirmos. O café abriu as suas portas numa manhã de sábado. Soalheira, a primeira exposição exibia obras de artistas de rua, incluindo esboços assinados por Olívia. As mesas, restauradas por Carlos, brilhavam sob a iluminação instalada por Tiago. O aroma de café fresco e pão acabado de cozer atraía os curiosos. Isto é mais do que um café, explicou Emília a um repórter de um jornal local. É um espaço onde a arte e a comunidade se encontram. O artigo publicado no dia seguinte, destacava a história única do estabelecimento. 3 jovens empreendedoras transformam o espaço abandonado em centro cultural. O sucesso veio gradualmente, depois, de repente, um crítico gastronômico influente descobriu o café e elogiou os croissants que rivalizavam com os de Paris. Um galerista de renome viu as obras expostas e ofereceu representação a 3 dos artistas, incluindo Olívia. As histórias de reabilitação da equipa chamaram a atenção de uma importante fundação de apoio social. 6 meses após a abertura, as irmãs inauguraram a sua segunda localização. Num ano, tinham 5 filiais pela cidade. As Três Irmãs tornou-se conhecido não apenas pela sua comida e arte, mas pelo seu impacto social. Precisamos de um escritório central, decidiu Emília. Agora, com 17 anos, mas com a confiança de uma CEO experiente, não podemos gerir tudo a partir de uma mesa de café. O novo escritório ocupava o 3º andar de um edifício comercial, na sala de conferências. Uma pintura chamava a atenção. 3 meninas de vestidos azuis com fitas cor-de-rosa, pintada por Olívia. Os Silva finalmente perceberam que não sou a Sofia, partilhou Olívia durante uma reunião. Ela vivia agora num pequeno apartamento por cima de um dos cafés. Acho que o meu sucesso como artista os fez ver que tenho a minha própria identidade. Inês, que geria o programa de reabilitação profissional da empresa, já não vivia no contentor, transformamo-lo num abrigo, explicou. Ninguém que procure ajuda devia ter de dormir na rua. O seu império empresarial crescia, mas uma inquietação partilhada assombrava-as. Uma noite, depois de fecharem o café principal, reuniram-se na sua mesa habitual. Encontrei isto hoje. Emília colocou uma pasta na mesa. São os registros originais de passageiros do voo. Desde 471, Olívia e Inês inclinaram-se. Anos de sucesso empresarial nunca diminuíram a dor de perder o pai. Há algo estranho. Inês apontou para uma lista. O nome do pai está na lista de passageiros. Mas não há registro de check-in. E olhem para isto. Olívia destacou outro documento. A companhia aérea foi vendida a um grupo de investimento logo após o acidente. Todos os ficheiros foram arquivados. Emília abriu seu portátil. Agora temos recursos. Podemos contratar os melhores investigadores privados. E ligações, acrescentou Inês. A minha rede da rua ouve coisas que os ricos e poderosos preferem esconder. Precisamos de saber a verdade. Olívia fechou o seu caderno de esboços, onde um novo desenho mostrava o rosto de João como ela se lembrava. Não apenas pelo pai, mas por nós mesmas. Na parede do escritório, o retrato das 3 irmãs parecia observá-las com esperança renovada. O império que construíram não era apenas um negócio, era uma base para descobrir a verdade sobre o seu passado. Emília abriu uma nova folha de cálculo, desta vez não para calcular lucros, mas para organizar pistas. Olívia começou a esboçar uma linha do tempo dos eventos.
Inês listou contactos que poderiam ajudar na investigação. Vamos encontrar respostas, prometeu Emília, abraçando as irmãs. E desta vez, acrescentou Inês, ninguém nos pode separar. Somos mais fortes juntas, sorriu Olívia, olhando para o império que construíram do zero, na mesa entre elas, a pasta sobre o voo 2471 esperava, guardando segredos que em breve começariam a desvendar-se. O café vazio testemunhou mais uma vez a determinação de 3 irmãs que, contra todas as probabilidades, transformaram a sua dor em força e os seus sonhos em realidade. O escritório do detetive Ricardo Mendes cheirava a café requentado e papelada poeirenta. As 3 irmãs sentaram-se diante da sua secretária desarrumada, enquanto ele folheava o dossiê que tinham preparado. Interessante, murmurou ele, ajustando os seus óculos de aros grossos. Muito interessante. A maioria dos clientes só tem pedaços de informação. Vocês trouxeram-me um caso pré-investigado. Emília endireitou a sua postura na cadeira. Aprendemos a ser minuciosas nos negócios e temos recursos, acrescentou Inês, colocando um envelope grosso na mesa. Informação financeira e de outros tipos. Olívia permaneceu em silêncio, os seus dedos a traçar, inconscientemente, a figura do pai no seu caderno de esboços. Está bem, Mendes recostou-se. Posso começar amanhã. Mas um aviso, casos antigos como este raramente têm um final feliz. Qualquer verdade é melhor do que viver com a incerteza, respondeu Emília. As semanas seguintes foram pura agonia de espera. As irmãs atiraram-se ao trabalho, expandindo a sua cadeia de cafés, mas os seus pensamentos derivavam sempre para o que Mendes poderia descobrir. A chamada veio numa terça-feira chuvosa. Menina Lancaster. A voz de Mendes soava diferente, mais enérgica. Precisamos de nos encontrar. Imediatamente, no escritório poeirento, Mendes espalhou dezenas de fotografias pela secretária. Comecei por rastrear a lista de passageiros do voo, 2401. Algo não batia certo. O nome de João Lancaster estava lá, mas não há registro de que ele tenha embarcado. Nós reparamos nisso, interveio Emília. Sim, mas não tiveram acesso a isto. Ele tirou um documento amarelo. É um registro hospitalar de Cascais, datado de 3 dias após o suposto acidente. Um homem foi encontrado inconsciente na praia, sem identificação. Olívia pegou numa das fotos com as mãos trêmulas. Mostrava um homem numa cama de hospital, o rosto desfigurado, quase irreconhecível. Mas ainda assim... É ele, sussurrou. Pai, o homem não tinha memória, continuou Mendes. Foi registrado como indivíduo desconhecido. Depois de recuperar, passou a chamar-se Joaquim Silva. E aqui está a parte mais interessante. Ele deslizou outra foto pela secretária, tirada na semana anterior. A imagem mostrava um homem de meia idade a trabalhar numa oficina mecânica. O seu cabelo estava a ficar grisalho nas têmporas. Uma fina cicatriz marcava a sua têmpora direita. Mas o sorriso que iluminara tantas das suas manhãs de infância, era inconfundível. Onde? A voz de Inês mal se ergueu acima de um sussurro. Cascais. Ele tem uma pequena oficina lá. Os locais chamam-lhe Joaquim. O tipo que consegue arranjar tudo. Vive sozinho, sem amigos próximos. Mantém um diário onde escreve fragmentos de sonhos que por vezes surgem. Emília levantou-se abruptamente. Temos de ir lá. Esperem. Mendes levantou uma mão. Há mais. Encontrei isto entre os seus pertences. Ele mostrou uma foto de 3 fitas cor-de-rosa cuidadosamente preservadas numa caixa. Ele não sabe por que as guarda, mas nunca conseguiu deitá-las fora. A viagem para Cascais foi silenciosa. Cada irmã perdida nos seus próprios pensamentos, imaginando como este reencontro poderia desenrolar-se. O GPS levou-as por uma rua estreita, onde uma placa desbotada dizia Oficina do Joaquim. Reparações gerais, o som de metal contra metal, guiou-as até uma garagem aberta, onde um homem trabalhava debaixo de um carro levantado. Ouvindo os seus passos, ele deslizou de debaixo do veículo. Posso ajudar? Perguntou, limpando as mãos num pano gorduroso. Era surreal ver aquele rosto familiar.
tão mudado, a cicatriz, o cabelo grisalho, as novas rugas à volta dos olhos. Mas era inegavelmente ele, senhor. Silva! Começou Emília, o seu tom profissional mal disfarçando a sua voz trêmula. Viemos de Lisboa para falar sobre serviços de mecânica. Ele franziu o sobrolho, confuso. Vieram de tão longe só para... Na verdade, interveio Olívia, agarrando o seu caderno de esboços. Estamos aqui porque... A sua voz vacilou. Inês deu um passo em frente. Lembra-se de alguma coisa da sua vida antes do acidente? A sua expressão mudou instantaneamente. Como é que sabem do acidente? Por quê? Emília respirou fundo. O senhor não é Joaquim Silva. O seu nome é João Lancaster. E nós? Nós somos as suas filhas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João? Joaquim olhou de um rosto para o outro. A sua expressão uma mistura de confusão e algo mais. Talvez medo. Eu tenho sonhos às vezes, disse ele lentamente. De 3 risos idênticos, de fitas cor-de-rosa ao vento. Mas os rostos... Nunca consigo ver os rostos. Olívia abriu o seu caderno de esboços, mostrando-lhe o retrato que desenhara dele como ele costumava ser. Este é o Senhor, o nosso Pai. Ele pegou no desenho com as mãos trêmulas. Guardo 3 fitas cor-de-rosa numa caixa. Nunca soube por quê. Eram nossas, explicou Inês gentilmente. Usávamo-las todos os dias. Lamento, ele abanou a cabeça, devolvendo o desenho. Vejo a semelhança. Vejo que acreditam no que estão a dizer. Mas não me lembro. Não consigo lembrar-me. Emília tirou uma foto antiga. A última tirada deles, antes daquele dia fatídico. Por favor, olhe com atenção. Ele estudou a imagem por um longo tempo, os seus olhos a saltar entre o papel e os rostos à sua frente, repetidamente. Sinto algo, admitiu, como um eco distante, mas não consigo. Não consigo alcançar as memórias. Não faz mal, disse Emília, embora o seu coração doesse. Não estamos aqui para exigir nada, só queríamos que soubesse que está vivo, que estamos vivas e que nunca deixamos de procurar. Quando se viraram para sair, a sua voz deteve-as. Esperem? Gostariam de tomar um café? Há uma pastelaria aqui perto, talvez. Talvez me pudessem contar mais sobre quem eu era, quem vocês são. As 3 trocaram olhares, lágrimas a rolar silenciosamente pelas suas bochechas. Não era o reencontro milagroso com que tinham sonhado, mas era um começo. Uma porta a entreabrir-se para possibilidades que, até aquela manhã, pareciam impossíveis. Adoraríamos, responderam em uníssono, como faziam na infância. Por um breve momento, algo cintilou nos seus olhos, um reconhecimento fugaz, como um raio de sol a perfurar nuvens pesadas. As memórias podiam ainda estar perdidas, mas algumas coisas estavam gravadas mais fundo do que a mente. Estavam gravadas no coração. A pequena casa por trás da oficina cheirava a café fresco e a óleo de motor. João. Elas ainda lutavam para não o chamar de Joaquim. Sentou-se na sua poltrona quente, rodeado por 3 jovens mulheres que eram simultaneamente estranhas e estranhamente familiares. Encontramos isto no antigo escritório da Quinta, explicou Emília, abrindo um álbum de fotos encadernado a cabedal. A Catarina nunca se desfez das suas coisas. Acho que ela acreditava mesmo que estavas morto. João passou os dedos pela capa do álbum, as suas mãos calejadas a deixar leves marcas nas páginas amareladas. A primeira foto mostrava uma versão mais jovem dele, a segurar 3 recém-nascidas idênticas no hospital. Não me lembro deste momento, murmurou, a frustração a colorir a sua voz. Mas olha para as minhas mãos na foto. Estão a tremer. Dizia sempre que foi o dia mais assustador e feliz da tua vida. Sorriu Olívia, empoleirada no braço da cadeira. 3 bebés de uma vez. Inês, que andava a vasculhar as prateleiras, descobriu uma caixa de metal. O que é isto? O meu diário de sonhos, admitiu João com um ligeiro rubor. O médico sugeriu que eu anotasse qualquer fragmento de memória dos meus sonhos, com a sua permissão. Inês abriu a caixa. Lá dentro estavam dezenas de folhas soltas, algumas amarrotadas, outras cuidadosamente alisadas, todas cobertas com a caligrafia inclinada de João. Sonhei com risos a ecoar num jardim,
leu ela em voz alta. 3 risos idênticos. Havia um baloiço vermelho. O baloiço que construíste para nós! Exclamou Emília. Era mesmo vermelho, debaixo do carvalho. João fechou os olhos, concentrando-se. Eu consigo ouvir o ranger da corrente e vozes a gritar. Mais alto, papá, mais alto! As 3 irmãs trocaram olhares esperançosos. Foi a primeira vez que ele fez uma ligação tão clara a uma memória específica. Olívia abriu o seu caderno de esboços. Desenhei isto ontem à noite, disse, mostrando um esboço detalhado do antigo jardim com o baloiço vermelho em destaque. João estudou o desenho por um longo tempo. As rosas. Havia rosas brancas ao longo do muro, não havia? Sim. Inês quase saltou de excitação. Tu plantaste-as para a nossa mãe. A menção à mãe delas lançou uma sombra sobre os olhos de João. Desculpem, não me consigo lembrar dela. Não faz mal. Emília tocou-lhe no braço gentilmente. Uma memória de cada vez. Passaram a tarde assim, a folhear o álbum de fotos, a partilhar histórias, a observar cada pequeno sinal de reconhecimento no seu rosto. Para cada memória ainda enterrada, havia um detalhe aparentemente insignificante, subitamente recordado com clareza cristalina. Esse som, disse João de repente, quando Olívia bateu acidentalmente com a sua chávena de café contra o pires. Parece-me familiar, algo sobre o pequeno almoço. E panquecas? As 3 exclamaram juntas. Fazias panquecas todos os domingos. Explicou Emília, e batia sempre com a colher do café no mesmo ritmo, como uma pequena melodia. João fechou os olhos, as suas mãos a moverem-se no ar, como se estivesse a dirigir uma orquestra invisível. Tap, 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 panquecas para as minhas princesas. É exatamente isso. Riu Inês, as lágrimas a brilhar enquanto o sol começava a pôr-se, lançando sombras douradas pela modesta sala de estar. João pegou na caixa com as 3 fitas cor-de-rosa que guardara todos aqueles anos. Sempre soube que eram importantes, disse, passando os dedos pelo tecido desbotado. Mas nunca consegui perceber por quê. Às vezes, acordo à meio da noite a sentir que acabei de atar um laço. Mas o sonho escapa-se. Olívia tirou outro desenho do seu caderno de esboços, desta vez um retrato detalhado delas aos 6 anos. Cada uma usando a sua fita cor-de-rosa característica. A Emília usava sempre a dela perfeitamente direita, explicou ela. A minha estava sempre torta, e a Inês perdia a dela frequentemente durante as brincadeiras. João examinou o desenho, os seus olhos a saltar entre cada rosto. Havia uma canção. Algo sobre 3 princesas no jardim? Emília começou a cantarolar uma melodia simples, lentamente. Olívia e Inês juntaram-se. 3 princesas no jardim, a dançar sem fim. Laços cor-de-rosa no cabelo, sob o céu mais belo. João fechou os olhos, lágrimas silenciosas a caírem pelo seu rosto, gasto pelo tempo. Eu cantava isso todas as noites antes de dormir. O momento foi interrompido pelo toque do telemóvel de Emília. Ela olhou para o ecrã. Assunto do café. Temos de voltar para Lisboa. Um vislumbre de pânico cruzou o rosto de João. Vocês voltam? Não voltam? Claro que sim. Inês segurou-lhe a mão. Todos os fins de semana, se quiseres. E tu podes vir ver-nos também, acrescentou Olívia. Visitar os nossos cafés, café. João franziu o sobrolho em concentração. Havia algo importante sobre café, algo sobre um grão especial. Costumavas importar grãos de café, exclamou Emília. Fazia parte do teu negócio, antes do acidente, outra peça do puzzle, outra pequena vitória, enquanto as 3 se preparavam para partir. João deteve-as à porta. Há algo que tenho sentido desde que apareceram, disse ele, a voz embargada de emoção. Não é exatamente uma memória, é mais como um saber profundo. Aqui, ele tocou no seu peito. Sempre que sorriem, sempre que falam juntas, algo dentro de mim reconhece, como se o meu coração se lembrasse do que a minha mente esqueceu. As 3 abraçaram-no de uma vez, e por aquele momento, na ombreira da sua modesta casa, eram uma família novamente, diferente, fraturada,
mas lentamente a recompor-se, memória a memória. Até ao próximo fim de semana, pai, disse Emília gentilmente. Foi a primeira vez que alguma delas o chamou de pai desde que o encontraram. O som daquela simples palavra ecoou entre eles como uma promessa, uma ligação entre um passado perdido e um futuro que estavam a começar a reconstruir. Na viagem de volta para Lisboa, cada irmã carregava uma esperança renovada. Já não eram apenas as 3 contra o mundo. Agora havia 4 corações a bater em harmonia. Mesmo que um ainda estivesse a reaprender a melodia, João acordou encharcado em suor frio. Este sonho fora diferente, mais vívido, mais doloroso, ecoando na sua mente. Estavam gritos de crianças e o som de uma porta a bater violentamente. As suas mãos tremeram enquanto alcançava o diário, e a caneta na sua mesa de cabeceira, Catarina, escreveu com letras trêmulas. O nome dela é Catarina. E ela fez algo terrível. O sol mal tinha nascido quando ele ligou para a Emília. 2 horas depois, as 3 irmãs chegaram à sua casa. Encontraram-no na mesa da cozinha, rodeado por páginas espalhadas cobertas de notas frenéticas. Comecei a lembrar-me, disse ele sem preâmbulos. São fragmentos, mas a Catarina, ela era minha esposa, certo? E ela fez-vos algo. Emília sentou-se lentamente, segurando a sua mão trêmula. Sim, a Catarina é a tua segunda esposa, e ela expulsou-nos de casa quando foste embora. Éramos tão pequenas, continuou Olívia suavemente. Apenas 6 anos, João fechou os olhos com força. Vejo flashes, uma jarra partida. Ela estava a gritar. Esse foi o pretexto que ela usou, explicou Inês, mas a jarra caiu sozinha quando a janela se abriu. Contem-me, pediu João, abrindo os olhos. Contem-me tudo o que aconteceu depois. Preciso de saber. As irmãs trocaram olhares, hesitantes. Emília começou. Acabei no orfanato de Santa Isabel. Aprendi cedo que tinha de ser forte e organizada. Cuidei das crianças mais novas. Estudei muito. Era a única forma de não me perder na dor. João ouvia, lágrimas silenciosas a rolar pelo seu rosto. Olívia continuou. Os Silva adotaram-me. Tentaram transformar-me na Sofia, a filha que perderam. Passei anos a viver como um fantasma, a esconder quem eu realmente era. E eu, Inês respirou fundo. Fugi, vivi nas ruas, aprendi a sobreviver. Encontrei bondade nos lugares mais improváveis. João levantou-se de repente, cambaleando até ao lava-loiça. Os seus ombros tremiam com soluços abafados. Como é que ela pôde? Disse ele, a voz embargada de raiva e tristeza. Como é que eu deixei isto acontecer? Não foi tua culpa. Emília aproximou-se dele. Não sabias, e depois veio o acidente. O acidente... João virou-se, os olhos subitamente focados. Havia algo de errado naquele voo. Algo que a Catarina sabia. Algo. As 3 irmãs inclinaram-se. Alerta. Estou a começar a lembrar-me, continuou ele. Antes da viagem, encontrei alguns documentos estranhos no meu escritório, transferências bancárias suspeitas. A Catarina estava a desviar fundos da empresa. Foi por isso que partiste tão de repente para Luanda? Perguntou Emília. Sim, não. E espera. João pressionou as têmporas. A viagem a Luanda era uma fachada. Eu ia encontrar-me com um investigador em Cascais, mas nunca cheguei lá. E a Catarina pressionou Inês. Ela sabia. Deve ter descoberto. João sentou-se novamente. Isso explicaria tudo. Então o acidente não foi um acidente, concluiu Emília. E depois ela livrou-se de nós. Um silêncio pesado encheu a cozinha. A luz do sol da manhã agora entrava pelas janelas, iluminando 4 rostos pensativos. Ainda temos o teu testamento, disse Olívia suavemente. Aquele que redigiste antes da tua viagem, testamento. João franziu o sobrolho. Encontramo-lo nos ficheiros do teu antigo advogado, explicou Emília. Deixaste tudo para nós as 3. A Catarina não tem direitos legais sobre a quinta ou a empresa. Algo cintilou nos olhos de João. Reconhecimento, resolução. Agora lembro-me, disse ele com mais firmeza. Eu suspeitava, por isso protegi a vossa herança. E agora? Perguntou Inês. O que fazemos com toda esta informação?
João olhou pela janela, contemplando a oficina que fora o seu mundo inteiro durante tantos anos. Vocês construíram algo incrível, disse ele, virando-se para as filhas. Os vossos cafés, o vosso trabalho social transformaram a dor em algo belo, mas está na hora de recuperar o que é nosso por direito. Emília abriu o seu tablet, mostrando uma folha de cálculo. Tenho um plano, disse ela. Mas precisamos de fazer isto corretamente. A Catarina tem de enfrentar o impacto do que fez, acrescentou Olívia. Não por vingança, mas por justiça. E precisamos de nos certificar de que ela nunca se esquece, disse Inês, um pequeno sorriso a curvar os seus lábios. João olhou para cada uma das suas filhas, maravilhado com as mulheres fortes em que se tinham tornado. Os caminhões, disse ele de repente. Tem aqueles caminhões grandes que usam para abastecer os cafés, certo? As três assentiram, começando a perceber. Então vamos usá-los, sorriu João, um brilho do antigo homem de negócios nos seus olhos. Vamos aparecer na quinta com uma frota de caminhões, um regresso triunfante, como um símbolo. Olívia puxou o seu caderno de esboços, já a visualizar a cena. Os mesmos caminhões que usamos para construir o nosso império vão agora ajudar-nos a reclamar o nosso passado, concluiu Inês. Emília digitava rapidamente no seu tablet. Podemos organizar tudo em 2 semanas, tempo para finalizar o lado legal e preparar a logística. E eu? Perguntou João, uma sombra de dúvida a cruzar o seu rosto. As minhas memórias ainda estão fragmentadas. És o nosso pai. Emília segurou-lhe a mão. Mesmo que não te lembres de tudo, o teu coração lembra-se. Olívia bateu-lhe no peito. É isso que importa. E juntos, concluiu Inês, somos mais fortes do que qualquer memória perdida. João abraçou as filhas, e nesse momento, outro fragmento de memória regressou. O cheiro do cabelo delas, o peso de 3 pequenos corpos nos seus braços, a sensação de completude que só um pai conhece. Então está decidido, disse ele, a voz resoluta. Daqui a 2 semanas, vamos para casa. As irmãs sorriram, 3 sorrisos idênticos em 3 rostos diferentes, no horizonte. Nuvens de tempestade acumulavam-se, uma tempestade que enfrentariam juntos, como uma família. A Catarina não vai saber o que a atingiu, riu Inês suavemente. Não se trata de vingança, lembrou Emília. Trata-se de justiça e de cura, acrescentou Olívia. João observava as suas filhas a planear, os seus corações a baterem em uníssono novamente. A Quinta da Boa Vista esperava-os, e com ela o acerto de contas final com um passado que os separara por tanto tempo. O aroma de café acabado de torrar enchia a sala de conferências do escritório central das 3 irmãs. Na mesa de mogno, plantas da quinta misturavam-se com documentos legais e horários detalhados. João passou os dedos pela planta da casa, cada toque a despertar novas memórias. O escritório, murmurou, apontando para uma sala no 2º andar. Tinha um cofre atrás do quadro do Van Gogh, a combinação. Ele fechou os olhos, concentrando-se. Era a vossa data de nascimento. Emília fez uma nota rápida no seu tablet, nas últimas 2 semanas. Documentara meticulosamente cada memória que João recuperara, ciente de que qualquer detalhe poderia ser útil no seu regresso. E aqui, continuou ele, movendo o dedo para outra secção da planta, há uma porta secreta na biblioteca. Eu costumava guardar documentos importantes lá, incluindo o testamento original. Doutor. Manuel, o advogado da família, interveio. Ele estava presente na reunião. A cópia que temos é válida, mas o original teria ainda mais peso. Do outro lado da sala, Olívia trabalhava no seu tablet, criando uma renderização 3D da quinta, com base nas memórias e descrições detalhadas de João. O jardim mudou, observou, comparando fotos recentes com as suas recordações. A Catarina removeu o velho carvalho com o baloiço, mas não conseguiu arrancar as raízes, observou Inês, olhando para as imagens. Vejam, ainda se consegue ver o contorno onde ele esteve. Entretanto, a quilômetros de distância, Catarina Lancaster vagueava pelos corredores silenciosos da quinta. O seu copo de vinho a deixar pequenas manchas no tapete persa, os anos não tinham sido gentis com ela.
O seu rosto, embora ainda marcante, carregava as marcas de uma consciência culpada, afogada em álcool. Ela parou em frente ao espelho veneziano, no hall de entrada. Ajustando o seu colar de pérolas, Dona Catarina chamou a governanta. O jardineiro quer saber se deve remover os rebentos que estão a crescer onde era o carvalho. Arranque tudo, ordenou Catarina, a sua fala arrastada. Não quero nada do passado neste jardim. De volta ao escritório das irmãs, a equipa de logística apresentou o seu plano. Teremos 5 caminhões, explicou Duarte. Agora gerente de operações das 3 irmãs. Organizamos uma carga simbólica para cada um. Emília abriu uma lista no seu tablet. Primeiro caminhão, móveis de época que compramos em leilões, semelhantes aos originais da quinta. Segundo, obras de arte, incluindo as pinturas da Olívia baseadas nas nossas memórias. Terceiro, documentos legais e provas. Quarto, itens pessoais que recuperamos ao longo dos anos. E o quinto? O quinto é a minha surpresa, interrompeu João com um sorriso enigmático. Na semana anterior, ele desaparecera por algumas horas todos os dias, regressando com um brilho misterioso nos olhos. Na quinta, Catarina entrou no que costumava ser o quarto das trigêmeas. Algo que só fazia quando estava profundamente bêbada, o quarto permanecia intocado, como um mausoléu para a sua culpa. 3 camas vazias, 3 vestidos vazios, 3 vidas que ela destruiu. Senhora, a governanta hesitou à porta. Chegou outra carta do banco. Catarina descartou o envelope com um gesto irritado. Ela não sabia que continha o aviso de contas bancárias reativadas em nome de João Lancaster, no escritório do doutor. Manuel, pilhas de papelada amontoavam-se. Recuperamos o controle de 60% das empresas originais, relatou ele. A Catarina vendeu o resto ao longo dos anos, mas temos provas de que essas vendas foram ilegais. E a quinta? Perguntou João, com tensão na voz. Legalmente, sempre foi sua. O testamento que fez antes do acidente garantia que a propriedade passava para suas filhas se morresse. Como está vivo, a propriedade reverte automaticamente para o seu nome. Naquela noite, na casa de João em Cascais, a família reuniu-se para um jantar especial. Era a última noite antes do grande dia. Na modesta mesa, pratos elaborados preparados pelos chefes das 3 irmãs misturavam-se com o cheiro familiar de panquecas. Lembrei-me da receita, sorriu João, virando outra panqueca dourada. Era o vosso pequeno almoço de domingo, com pepitas de chocolate, disseram as 3 irmãs em uníssono. E canela, acrescentou João, outra memória a encaixar-se. Olívia abriu o seu caderno de esboços, revelando uma nova peça, 4 silhuetas em frente a uma quinta, o sol nascente ao fundo. É assim que o amanhã vai ser, disse ela suavemente. Um novo amanhecer. Tem a certeza sobre os caminhões? Perguntou João. Não seria mais simples aparecer com a polícia e os advogados? Emília pousou o garfo. Os caminhões representam a nossa jornada. Saímos daquela casa sem nada e construímos as nossas vidas do zero. Agora vamos voltar, não como vítimas, mas como vitoriosas. Cada caminhão conta parte da nossa história, concordou Inês. É a nossa maneira de mostrar que transformamos a dor em poder. Na quinta, Catarina remexia-se inquieta na sua cama king size. Os seus pesadelos eram assombrados por 3 meninas de vestidos azuis e fitas cor-de-rosa a persegui-la por corredores sem fim. De volta à casa de João, os preparativos finais foram feitos em 5 garagens pela cidade. 5 caminhões estavam prontos, cada um carregado com carga cuidadosamente organizada. No primeiro caminhão, Emília reviu. Temos os móveis, simbolizando a nossa herança legítima. No segundo, Olívia acrescentou, a arte que manteve as nossas memórias vivas. No terceiro, Inês continuou, as provas que a Catarina não pode negar. No quarto, João concluiu, os fragmentos que salvamos da vossa infância. E o quinto, as 3 olharam curiosamente para o pai. João sorriu, as lágrimas a brotar nos seus olhos. No quinto está o meu presente para vocês. Algo em que tenho trabalhado à medida que as minhas memórias regressam. A noite avançava, mas ninguém conseguia dormir. Emília verificava obsessivamente os horários. Olívia dava os retoques finais nos seus desenhos.
Inês contactava a sua rede da rua para atualizações em tempo real. João sentou-se na sua velha poltrona, o diário de sonhos aberto no seu colo, nas últimas páginas. As suas notas já não eram sobre fragmentos aleatórios, mas sobre memórias cada vez mais claras e completas. Amanhã, escreveu ele, vamos para casa, não como éramos, mas como nos tornamos. As minhas filhas já não são as pequenas princesas que precisavam da minha proteção. São rainhas que construíram o seu próprio reino. E eu não sou apenas o pai que as perdeu, mas o pai que tem o privilégio de testemunhar a força extraordinária que encontraram em si mesmas. A lua cheia iluminava a cidade adormecida. Na quinta, Catarina debatia-se em sonhos culpados, em 5 locais diferentes da cidade. 5 caminhões aguardavam o nascer do sol, cada um transportando mais do que apenas objetos, transportando pedaços de uma história que finalmente se completaria. Em poucas horas, o sol nasceria sobre um novo capítulo. A família Lancaster não ia apenas reclamar uma casa, ia reescrever a sua história, transformando a tragédia em triunfo, provando que alguns laços são demasiado fortes para serem quebrados pelo tempo ou pela maldade. Algures, 3 fitas cor-de-rosa desbotadas, aguardavam o momento de voltar para casa, tal como as meninas que em tempos as usaram com tanto orgulho. A aurora mal tinha despontado quando os primeiros motores rugiram. 5 caminhões alinharam-se numa rua tranquila de Cascais, à espera do sinal. No primeiro caminhão, João ajustou o espelho retrovisor, as mãos a tremer ligeiramente no volante. O macacão de mecânico fora substituído por um fato bem cortado, um presente das suas filhas. — Estás pronto, pai? Perguntou Emília do caminhão adjacente, a sua voz firme pelo rádio. João olhou para a foto das 3 meninas de vestidos azuis, colada no painel de instrumentos. Pronto, o comboio partiu. Olívia conduzia o terceiro caminhão, os seus esboços espalhados no banco do passageiro, desenhos do momento prestes a acontecer. Inês, no quarto caminhão, mantinha-se em contato com os seus informadores. A Catarina ainda está na quinta. Acabou de dispensar a governanta para o dia. O 5º caminhão, conduzido por Duarte, seguia atrás. A sua carga misteriosa, ainda conhecida apenas por João, na Quinta da Boa Vista. Catarina estudava o seu reflexo num espelho de toucador, aplicando outra camada de maquilhagem para esconder as olheiras profundas. A garrafa de vinho vazia da noite anterior ainda estava na sua mesa de cabeceira. Um rugido distante de motores chamou a sua atenção. Dona Catarina, a voz da governanta crepitou nervosamente pelo intercomunicador. H. Há uns caminhões a entrar na propriedade. Catarina franziu o sobrolho, cambaleando até a janela. O seu rosto ficou pálido ao ver a procissão a cruzar os portões da frente, cada caminhão exibindo o logótipo Café e Galeria, as 3 irmãs. Os caminhões formaram um semicírculo perfeito em frente à quinta. Um por um, os seus motores desligaram-se. Os saltos de Catarina tilintaram pelos corredores vazios enquanto descia, agarrando-se ao corrimão para se apoiar. A campainha tocou com as mãos trêmulas. Catarina abriu a porta. Ali estavam 3 jovens mulheres, já não as crianças assustadas que ela banira, mas empreendedoras confiantes e bem-sucedidas. E atrás delas... João. O seu nome escapou-lhe dos lábios como um suspiro estrangulado. João deu um passo em frente, a cicatriz na sua têmpora visível, encarando a mulher que em tempos chamara de esposa. No momento em que os seus olhos se encontraram, a última peça do puzzle da sua memória encaixou-se. O voo, disse ele, a raiva a ferver na sua voz controlada. Sabias que eu descobri o desfalque, planeaste tudo. Catarina recuou cambaleando, as suas costas a bater na moldura da porta. Não, estás morto. O avião? Eu nunca embarquei naquele avião. Catarina, pressionou João. Estava a caminho de me encontrar com o investigador em Cascais quando o acidente aconteceu. Muito conveniente, não foi? Emília deu um passo em frente, tablet na mão. Temos todas as provas, as tuas fraudes financeiras, as transferências suspeitas, os documentos que tentaste esconder. E temos outra coisa, acrescentou Olívia, suave mas firmemente. O testamento original, Catarina soltou uma gargalhada histérica.
Testamento? Que testamento? Tudo foi destruído no acidente. Nem tudo, sorriu Inês, apontando para o terceiro caminhão. É incrível o que as pessoas guardam durante anos à espera do momento certo para revelar. O rosto de Catarina passou de corado a cinzento, os seus olhos a saltar entre os rostos furiosos à sua frente e os imponentes caminhões lá fora. Oh, o que é que vocês querem? Engasgou finalmente, a voz pequena. A nossa casa de volta, disseram as trigêmeas em uníssono. A minha vida de volta, acrescentou João. E respostas, concluiu Emília, todas elas. Catarina recuou cambaleando para o hall de entrada, as trigêmeas e João seguiram, deixando a porta entreaberta. Lá fora, os 5 caminhões esperavam como sentinelas silenciosas, o seu conteúdo ainda um mistério que fazia Catarina contorcer-se na sua cadeira. Não podem provar nada, tentou Catarina, a voz a tremer. São apenas suspeitas. Posso não me lembrar de tudo, interrompeu João, mas lembro-me o suficiente, a noite antes da viagem. Quando encontrei os teus ficheiros, a tua reação, quando te confrontei, a chamada que fizeste a pensar que eu estava a dormir, Catarina ficou ainda mais pálida. Tu ouviste? Agora ouço, com bastante clareza, avançou João. Arranjaste tudo, o embarque falso no voo, o acidente em Cascais. Só não contaste que eu sobrevivesse. E depois, a voz de Emília era gélida. Aproveitaste para te livrares de nós. 3 meninas, acrescentou Olívia, as lágrimas a brilhar, deitadas fora como lixo. Mas sobrevivemos, concluiu Inês, e ficamos mais fortes. Lá fora, o sol subia mais alto, lançando as longas sombras dos caminhões pelo terreno da quinta. O carvalho podia ter sido removido, mas as suas raízes permaneciam profundas e inabaláveis. Como o laço que unia a família Lancaster, Catarina tropeçou para uma cadeira, desabando pesadamente nela. Eu não tive escolha, sussurrou. O dinheiro, o desfalque. Tudo teria sido descoberto. Há sempre uma escolha, disse João com firmeza. Tu escolheste a traição, escolheste a crueldade, e agora Emília deu um passo em frente. É a nossa vez de escolher. Um por um, os motoristas dos caminhões desligaram os seus motores, deixando um silêncio espesso sobre a propriedade. O que quer que estivesse lá dentro permaneceu um mistério, aumentando a ansiedade de Catarina enquanto ela se afundava na sua cadeira. João olhou para as suas filhas com orgulho e amor infinito nos seus olhos, depois virou-se para Catarina, a sua expressão a endurecer. Está na hora, disse ele, tirando um pequeno controlo remoto do bolso. Hora de revelar o que trouxemos naqueles caminhões. Catarina encolheu-se na cadeira, os olhos colados às portas fechadas dos caminhões. Lá fora, o que quer que estivesse para vir, ela sabia que a sua vida de mentiras e luxo tinha acabado. O sol atingiu o seu zênite, iluminando cada canto da Quinta da Boa Vista. O momento da verdade chegara, juntamente com o acerto de contas adiado por 9 anos. Catarina levantou-se da cadeira. A sua postura a mudar abruptamente, o medo deu lugar a uma máscara arrogante que as trigêmeas conheciam demasiado bem. Pensam que podem simplesmente aparecer, desdenhou, servindo-se de mais vinho. Com os vossos caminhões e acusações? Eu construí esta vida, mantive este império a funcionar enquanto vocês andavam a brincar com café e arte. Construíste-o com dinheiro roubado, afirmou Emília friamente. O seu tablet a exibir folhas de cálculo de transferências bancárias. Cada cêntimo está documentado. João passeava pelo escritório, as pontas dos dedos a roçar objetos familiares, uma caneta de aparo favorita, um pisa-papéis de cristal, um relógio de secretária inglês. Cada toque despertava mais memórias. O cofre, murmurou de repente, virando-se para uma pintura na parede. Essa não é a mesma pintura. Catarina congelou, o copo de vinho a meio caminho dos seus lábios. Do que estás a falar? O Van Gogh, João aproximou-se. Vendeste-o e substituíste-o por uma réplica, mas não importa. O importante não estava no cofre. Um flashback atingiu João com força, uma memória tão vívida que ele teve de se apoiar na mesa.
Era noite, ele estava neste mesmo escritório. Há 9 anos, documentos a provar o desfalque de Catarina estavam espalhados pela secretária, o telefone ainda quente da chamada que ele a ouvira fazer, a planear algo com alguém, mencionando que acidentes acontecem, senhor. Lancaster perguntara ao seu advogado de confiança: "Tenha certeza de que quer fazer isto agora?" "Absolutamente", respondera João, assinando o documento com a sua caneta de aparo favorita. "Deixo tudo às minhas filhas. A Catarina não pode tocar em nada. E a cópia, guarde uma no seu escritório, o original." João dirigiu-se para a biblioteca. O flashback dissolveu-se, deixando para trás um detalhe crucial. João atravessou o escritório com passos determinados, as suas filhas e Catarina a segui-lo. Na biblioteca, ele parou em frente a uma estante específica. Olívia chamou ele. "Desenhaste a planta da quinta, a porta secreta." "Aqui?" Olívia deu um passo em frente, dedos hábeis a encontrar o mecanismo oculto que Catarina nunca conhecera. Com um clique suave, um compartimento abriu-se, revelando uma pasta de cabedal selada com cera. "Impossível", sussurrou Catarina, toda a sua arrogância esvaída. "Doutor." "Manuel", chamou Emília, de pé junto à porta aberta. O advogado, que esperara discretamente, entrou na biblioteca, portfólio preto na mão. "Senhor Lancaster, posso autenticar?" João entregou-lhe a pasta selada. O advogado examinou-a meticulosamente, comparando-a com a cópia que já tinha. "O testamento é válido e irrevogável", anunciou. "Assinado 2 dias antes do alegado acidente. Deixa todos os bens e ativos para as senhoritas Lancaster. A senhora Catarina Lancaster não tem qualquer direito legal sobre nada disto. Não podem fazer isto." Catarina investiu, mas Inês bloqueou-lhe o caminho. "Já está feito", respondeu Inês calmamente. Há 9 anos, João esfregou as têmporas enquanto mais memórias o inundavam. "Eu suspeitava, sabia que farias algo, por isso criei esta proteção para as nossas filhas." "As tuas filhas", cuspiu Catarina. "Sempre as tuas preciosas trigêmeas. Sabes por que as expulsei? Porque eram uma recordação constante de que eu nunca seria realmente parte desta família." "Tiveste uma escolha", disse Olívia suavemente, lágrimas nos olhos. "Podias ter sido a nossa mãe, não a nossa carcereira." "Escolheste a ganância", acrescentou Emília. "E a crueldade", concluiu Inês. João aproximou-se de Catarina, uma mistura de pena e desprezo no seu olhar. "Tentaste matar-me. Quando isso falhou, arruinaste a vida de 3 crianças inocentes. E para quê? Para viveres aqui, sozinha, a beber até te esqueceres." Lá fora, os caminhões lançavam sombras cada vez mais longas pelo jardim. Catarina olhou para eles, a compreensão a despontar no seu rosto manchado de lágrimas. "Os caminhões", sussurrou, "vieram para levar tudo de volta." "Legalmente, por direito", confirmou Emília. "Cada peça de mobiliário", disse Olívia. "Cada pintura", acrescentou Inês. "Cada memória", terminou João. O doutor Manuel pigarreou. "Senhora Lancaster, sugiro que comece a fazer as malas. A polícia está a caminho para discutir acusações de tentativa de homicídio e desfalque." Catarina cambaleou em direção à janela, olhando para os caminhões. Finalmente, ela compreendeu. Não eram apenas carrinhas de mudanças, eram símbolos do regresso triunfante daqueles que ela tentara destruir. "O primeiro caminhão", explicou Emília, a voz firme, "contém móveis de época restaurados para substituir tudo o que vendeste ilegalmente." "O segundo", continuou Olívia, "está cheio de arte verdadeira para substituir as tuas réplicas." "O terceiro", sorriu Inês, "transporta cada documento, cada prova dos teus crimes." "O quarto", acrescentou João, "guarda cada memória que tentaste apagar, fotos, brinquedos, registros da vida que em tempos tivemos aqui." "E o quinto?", perguntou Catarina, quase contra a sua vontade. João sorriu, segurando o controlo remoto. "O quinto é especial. É o meu presente para as minhas filhas. Queres ver?" Antes que Catarina pudesse responder, ele pressionou o botão. As portas do 5º caminhão abriram-se lentamente, revelando o seu conteúdo ao sol do fim da tarde. O testamento nas suas mãos já não era apenas um documento legal.
Era a chave para desbloquear o futuro, deixando o passado finalmente encontrar a redenção. Os caminhões não eram apenas carrinhas de mudanças. Eram arcas que traziam de volta tudo o que fora roubado: dignidade, justiça e, acima de tudo, o direito de voltar para casa. O conteúdo do 5º caminhão deixou Catarina sem palavras. Lá, perfeitamente preservado, estava o antigo quarto das trigêmeas. Não uma réplica, mas os móveis originais que João retirara e guardara secretamente dias antes da sua última viagem. Eu sabia, disse João suavemente. As suas memórias agora cristalinas. Naquela noite, quando ouvi a tua chamada, algo me disse para proteger não apenas o dinheiro, mas também as memórias. Catarina desabou na cadeira mais próxima, as suas pernas já não suportando o peso das suas mentiras. Os seus olhos, avermelhados pelo álcool e pelo arrependimento, estavam fixos nas 3 pequenas camas cuidadosamente descarregadas do caminhão. Como? Sussurrou, a voz mal audível. Como é que escondeste tudo isto? Da mesma forma que escondi o testamento, explicou João, sentando-se à sua frente. Tive amigos leais que me ajudaram a preservar o que importava. Emília aproximou-se com o seu tablet, mas em vez de mais provas incriminatórias, ela exibiu um vídeo antigo, as trigêmeas aos 6 anos, a dançar com Catarina numa festa no jardim. Houve bons momentos, admitiu Emília. Momentos em que realmente acreditamos que podia ser a nossa mãe. Foi isso que mais doeu, acrescentou Olívia, mostrando um retrato que desenhara de Catarina, a sorrir, anos antes. Não apenas a crueldade de nos expulsar, mas a traição de alguém em quem estávamos a começar a confiar. Catarina tocou no ecrã do tablet com os dedos trêmulos, observando o seu eu mais jovem e feliz a dançar com as meninas. Eu tinha tantos sonhos quando me casei com o João. Queria fazer parte desta família, parte desta alegria. O que mudou? Perguntou Inês suavemente, empoleirando-se no braço da cadeira. O medo, admitiu Catarina, após um longo silêncio. O medo de nunca ser suficiente, de nunca pertencer verdadeiramente. Comecei a desviar dinheiro como um seguro. Se tudo desmoronasse, eu teria algo meu. João abanou a cabeça. Podias ter falado comigo, Catarina, sobre os teus medos e inseguranças. E depois o medo tornou-se ganância, continuou Catarina. As lágrimas agora a fluir livremente, e a ganância tornou-se desespero. Quando descobriste, eu entrei em pânico. Então planeaste o acidente, disse Emília. Sim, concedeu Catarina, a voz a quebrar. E quando pensei que tinha resultado, quando acreditei que o João estava morto, algo em mim morreu também. Ver-vos as 3 era como ver a minha culpa multiplicada por 3. Foi por isso que nos expulsaste, percebeu Olívia. Não por ódio, mas porque não conseguias suportar o peso do que tinhas feito. Catarina enterrou o rosto nas mãos, soluços a sacudir os seus ombros. Como pude? Como pude fazer isto a 3 crianças inocentes? Inês, para surpresa de todos, pousou uma mão no ombro de Catarina. Sabes o que aprendi na rua? Às vezes, as pessoas mais cruéis são as que estão em maior sofrimento. Isso não desculpa, acrescentou Emília com firmeza. Mas talvez seja um começo para a compreensão. João caminhou até a janela, observando os móveis do antigo quarto a serem descarregados do caminhão. Cada peça uma recordação tangível do que se perdeu e do que poderia ser reconstruído. Catarina, chamou ele, a voz pesada de tristeza e determinação. Olha para as nossas filhas, vê em quem se tornaram, não apesar da dor que lhes causaste, mas transformando essa dor em força. As trigêmeas reuniram-se em torno do pai, formando um semicírculo em frente a Catarina. Construímos algo belo, disse Emília. Os nossos cafés não são apenas negócios. São lugares de cura, de segundas oportunidades. De transformação, acrescentou Olívia. Catarina ergueu os olhos, não encontrando o ódio que esperava, mas algo mais matizado, uma mistura de dor, empatia e possibilidade. Não mereço perdão, sussurrou. Talvez não, concordou João. Mas as nossas filhas ensinaram-me algo nestas últimas semanas.
O perdão não é algo que se ganha, é algo que se dá livremente para curar não apenas quem o recebe, mas especialmente quem o dá. O que acontece agora? Perguntou Catarina, olhando para os polícias que se aproximavam. Emília deu um passo em frente, sempre pragmática. Legalmente, terás de responder pelos teus crimes. Não podemos mudar isso. Mas, entretanto, continuou Olívia, podes começar a tua jornada em direção à redenção. Temos um programa de reabilitação nos nossos cafés, explicou Inês, para pessoas que precisam de uma segunda oportunidade. E quando tudo isto estiver resolvido, concluiu João, quando tiveres pago a tua dívida à sociedade e a ti mesma, talvez possamos tentar novamente, não como éramos, mas como nos tornamos. Catarina olhou de um rosto para o outro. João, que recuperara as suas memórias e aprendera a perdoar. Emília, com a sua força e visão. Olívia, com a sua sensibilidade e arte. E Inês, com a sua resiliência e compaixão. Eu aceito, disse ela finalmente. Aceito enfrentar as consequências. Aceito o caminho da redenção. E a sua voz vacilou. Aceito o perdão que não mereço, prometendo conquistá-lo dia após dia, a partir de agora, nesse momento, com os últimos raios de sol a iluminar a Quinta da Boa Vista através das janelas. O próprio ar pareceu mudar. Não era um final feliz. Era demasiado complexo para isso. Era um novo começo, tecido com fios de dor e esperança, arrependimento e perdão. O passado e o futuro, lá fora, os 5 caminhões permaneciam. Já não símbolos de vingança, mas de transformação. O antigo quarto das trigêmeas seria reconstruído. Não exatamente como antes, mas como um memorial ao que se perdeu e um testemunho do que fora encontrado. A polícia chegou discretamente e Catarina recebeu-os com uma dignidade recém-descoberta. Antes de partir, ela olhou uma última vez para a família, que tentara destruir e que agora lhe oferecia uma oportunidade de se reconstruir. Obrigada, disse ela simplesmente. As trigêmeas observaram o carro da polícia afastar-se, cada uma a processar o turbilhão de emoções à sua maneira. Fizemos a coisa certa? Perguntou Olívia. A coisa certa nem sempre é a mais fácil, respondeu Emília. Mas é o que nos permite crescer, acrescentou Inês. João envolveu os braços em torno das filhas, maravilhado com a sabedoria que ganharam através da dor. O sol pôs-se sobre a Quinta da Boa Vista. Já não um monumento à perda e à traição, mas uma recordação de que mesmo as histórias mais sombrias podem encontrar a luz quando há coragem para perdoar e força para recomeçar. A aurora tingiu o céu em tons de rosa enquanto abriam o primeiro dos caminhões. O jardim da Quinta da Boa Vista, ainda úmido do orvalho da manhã, testemunhava um novo capítulo a desenrolar-se. Do primeiro caminhão emergiram móveis de época cuidadosamente restaurados, como fantasmas do passado a regressar à vida. João parou diante de uma velha poltrona de cabedal. Era a favorita do meu pai, murmurou. Memórias antigas e novas a entrelaçarem-se na sua mente. Ele costumava contar-me histórias sentado aqui mesmo. Emília verificou as suas notas. O avô comprou-a em Londres, não foi? Em 1952. Sim, sorriu João, surpreendido com a precisão com que essa memória regressara. Como sabias? Encontrei o recibo original entre os papéis que guardamos, respondeu ela, mostrando-lhe uma pasta cuidadosamente organizada. O segundo caminhão revelou a coleção de arte de Olívia, não apenas as suas próprias peças, mas obras que adquirira ao longo dos anos, cada uma contando uma parte da sua jornada. Esta, disse ela, apontando para uma pintura em particular, foi a primeira obra que vendi. Com esse dinheiro, aluguei o meu primeiro apartamento, longe do Silva. Catarina, observando à distância, aproximou-se hesitantemente. É linda, disse ela suavemente. Há algo nos olhos daquela pintura. Esperança misturada com dor. Como nós, respondeu Olívia, surpreendendo todos ao oferecer um pequeno sorriso à sua antiga madrasta. Do terceiro caminhão, caixas e mais caixas de documentos foram descarregadas com cuidado meticuloso sob a supervisão de Inês. Cada papel conta uma história, explicou ela aos ajudantes, muitos deles pessoas que conhecera nas ruas.
Manuseiem tudo com cuidado. São mais do que documentos. São as peças do puzzle que nos trouxeram aqui. O quarto caminhão continha os tesouros mais preciosos. Álbuns de fotos de família, brinquedos antigos, roupas preservadas em papel de seda. João pegou num pequeno urso de peluche. Era teu, Olivia, disse ele. O último presente que te dei antes do acidente. Catarina sentiu os joelhos cederem ao ver o urso de peluche, o mesmo que arrancara das mãos de Olivia naquela noite terrível. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Eu preciso de ajuda, admitiu, a sua voz a tremer. Acham que ainda há tempo para eu mudar? Emília aproximou-se, estendendo um cartão. Totra. Santos, a minha terapeuta. Ela é especialista em trauma e recuperação. Tu vais à terapia? Perguntou Catarina, surpreendida. Todas nós vamos, respondeu Inês. Não se curam feridas fingindo que não existem. Nas semanas que se seguiram, a quinta foi gradualmente transformada. Cada sala foi limpa, rearranjada e redefinida. Entre as suas sessões de terapia, Catarina dedicou-se a restaurar o jardim. Rosas brancas, disse ela uma tarde, plantando novos bulbos. Eram as favoritas da vossa mãe, não eram? Sim, respondeu João, juntando-se a ela entre os canteiros de flores. Como sabias? Encontrei o diário dela no sótão há anos. Nunca tive coragem de o deitar fora. Está na biblioteca. Naquela noite, as trigêmeas reuniram-se com João para ler o diário da sua mãe. Palavras de amor, esperança e sonhos para suas filhas enchiam as páginas amareladas. Ela queria que fôssemos felizes, refletiu Emília, que encontrássemos o nosso próprio caminho, e encontramos, sorriu Olivia. Só não da forma como ela poderia ter imaginado. Talvez exatamente da forma como ela imaginou, corrigiu Inês. Fortes, independentes, juntas, um mês após o seu regresso, a família reuniu-se na biblioteca para discutir o futuro. Catarina, agora mais equilibrada após semanas de terapia intensiva, pediu para ser incluída. Tenho uma proposta, disse ela. Quero doar todo o dinheiro que ganhei ilegalmente para iniciar uma fundação para ajudar crianças em situações vulneráveis. As trigêmeas trocaram olhares surpreendidos, mas não totalmente céticos. Já temos alguns projetos em mente, revelou Emília, abrindo o seu portátil. Através dos nossos cafés, identificamos várias comunidades que precisam de apoio, e o meu trabalho com arte-terapia tem mostrado resultados incríveis em crianças traumatizadas, acrescentou Olivia. Sem mencionar a minha experiência com o sem-abrigo, interveio Inês. Sei exatamente onde e como podemos fazer a diferença. João observou a troca com os olhos marejados. Flashbacks enchiam a sua mente. Emília, aos 6 anos, a organizar os brinquedos das irmãs. Olivia, a rabiscar os seus primeiros desenhos. Inês, a proteger as irmãs durante uma tempestade. A Fundação Lancaster, disse ele finalmente. Para segundas oportunidades e novos começos, o projeto cresceu rapidamente. O primeiro abrigo abriu 3 meses depois, num antigo café das 3 irmãs, que foi completamente renovado. Catarina, para surpresa de todos, revelou-se uma administradora dedicada. É diferente quando se trabalha por algo maior do que nós mesmos, explicou ela durante uma reunião. Cada criança que ajudamos é uma oportunidade de reparar o que fiz. Uma tarde, enquanto organizavam doações no abrigo, Olivia encontrou Catarina a chorar silenciosamente. O que se passa? Aquela menina, disse Catarina, apontando para uma criança a brincar no pátio. Ela abraçou-me e disse: Obrigada, tia. Ninguém nunca me abraçou assim, com uma confiança tão pura. Olivia hesitou por um momento, antes de fazer algo que surpreendeu a ambas. Ela abraçou Catarina. As notícias do trabalho da Fundação Lancaster espalharam-se. Outros empresários começaram a contribuir, inspirados pela história de redenção da família. Emília supervisionou a expansão com a sua eficiência característica, enquanto Inês desenvolvia programas de formação profissional. 1 ano após o regresso, a Quinta da Boa Vista estava irreconhecível, não fisicamente, embora isso tivesse mudado, mas em espírito,
o riso enchia os seus corredores. Reuniões produtivas eram realizadas no escritório. O jardim, mais uma vez, tornou-se um lugar de alegria. Ao pôr do sol, no jardim da quinta, uma celebração especial teve lugar. Era o 10º aniversário da fundação, e centenas de pessoas reuniram-se para comemorar. No palco improvisado, Emília apresentou os números impressionantes. 50 abrigos em todo o país, milhares de vidas tocadas, dezenas de programas de formação profissional. Olívia, agora uma artista de renome, dedicara uma ala inteira da quinta a uma galeria onde obras de crianças dos programas da Fundação eram exibidas ao lado de artistas profissionais. Inês supervisionava uma rede nacional de apoio a pessoas sem abrigo, o seu trabalho internacionalmente reconhecido como um modelo de reabilitação social. João, o cabelo agora totalmente branco, mas os olhos tão brilhantes como sempre, observava as filhas com um orgulho indescritível. Ao seu lado, Catarina, sóbria há 9 anos e totalmente dedicada ao trabalho social, sorria discretamente. No coração do jardim, um velho carvalho, replantado e agora majestoso, suportava um novo baloiço vermelho. Aqui, uma nova geração de crianças brincava, as suas gargalhadas a ecoar como música numa parede especial dentro da quinta. 3 fitas cor-de-rosa desbotadas estavam expostas numa caixa de vidro. Debaixo delas, uma placa dourada dizia: "Às vezes, temos de nos perder para nos encontrarmos. Às vezes, temos de quebrar para reconstruir. E às vezes, o caminho mais longo para casa é precisamente o caminho que precisávamos de percorrer." A família Lancaster, assim, uma história que começou em dor e traição, tornou-se um testamento do poder do perdão, da força da família e da possibilidade de redenção. As 3 meninas, em tempos expulsas para a rua, não só encontraram o caminho de volta, como construíram um caminho para que outros pudessem encontrar um lar também. No final, perceberam que o lar não é apenas um lugar. É o espaço que criamos nos corações uns dos outros, e às vezes as histórias mais belas começam com "Era uma vez uma família desfeita", e não terminam com um simples "e viveram felizes para sempre", mas sim com uma promessa contínua de transformar a dor em propósito, a ferida em missão e a tragédia em triunfo. E aquelas fitas cor-de-rosa, elas ainda dançam nas suas memórias, não como símbolos de perda, mas como lembretes de que certos laços são demasiado fortes para serem quebrados pelo tempo, pela distância ou mesmo pela mais profunda tristeza, porque no final o amor encontra sempre o caminho de volta à casa.